dia. Acho que isto está alto. Ano novo e, como o Daniel disse, regressamos ao Evangelho segundo Marcos e à nossa série, O Servo é o Filho de Deus. E bem, deixem-me dizer que nós recomeçamos com um desafio daqueles. Espero que estejam preparados. Parece que não estão preparados. Mas é bom que estejam preparados. É um desafio grande. Vamos lá, podem abrir desde já as vossas Bíblias em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E o texto que vamos ler é do versículo 1 até o versículo 16. Marcos 10, 1 a 16. Creio que já encontraram todos. Temos as nossas crianças também. Acho que já têm a Bíblia aberta também. A esmagadora maioria pode acompanhar a leitura. E mesmo os mais pequenininhos que não conseguem ler podem ouvir-me e ouvirmos todos o que Jesus tem a dizer-nos. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Pai Santo, basta-nos a Tua palavra aberta, Senhor. Fala-nos através dela, Senhor. Não precisamos de gênio humano nem da sabedoria do homem, mas precisamos de ouvir a Tua voz, Senhor. E por isso clamamos por ajuda, por auxílio, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua ternura, pela Tua justiça, pela Tua sabedoria e santidade. Ó Senhor, precisamos da Tua firmeza também. Ajuda-nos, ajuda-me nesta hora, ajuda-me nas palavras, no tom certo, e ajuda-nos a todos, desde já, a ter a mesma atitude dos meninos. Ajuda-nos a produzir isto mesmo. Produz isto em nós pelo Teu Espírito. Uma atitude de humildade e de humilhação diante de Ti, da Tua palavra, e uma total e absoluta dependência de Ti. É isso que precisamos, é isso que Tu tens para nós, é isso que nos abençoa e nos faz crescer, ó Senhor, e queremos que nos darás isso pela Tua fidelidade. Ajuda-nos. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, o título que eu dei à nossa pregação esta manhã é Filhos no meio de sarilhos. Filhos no meio de sarilhos. E filhos porque os filhos de Deus, todos nós, também enfrentam problemas e sarilhos. Problemas como o divórcio, como acabámos de ler. E se o Evangelho é sempre a forma certa de ver as coisas, os filhos, isto é, as crianças neste caso, surgem neste episódio como exemplo e atitude a imitar. É Jesus quem o diz. E se a palavra o diz, é isso que nós queremos aprender, é isso que nós queremos reter e aprender. O nosso texto ele divide-se muito facilmente e naturalmente em dois blocos. A questão dos fariseus, a questão que os fariseus colocam a Jesus, a questão do divórcio, do versículo 1
até ao versículo 12, podem olhar para as vossas Bíblias, e depois a questão dos pequeninos, que está do versículo 13 ao versículo 16. Jesus abençoa-os e usa-os também como exemplo. Estas duas partes, elas podiam ser pregadas separadamente, mas penso que há uma enorme vantagem, uma grande vantagem, em ajuntarmos e pregarmos tudo junto, porque elas se relacionam. Os meninos, as crianças, trazem a atitude oposta à dos fariseus, que pela dureza do seu coração teimam em não reconhecer quem Jesus é e tentam-no. É a atitude oposta destas crianças e destes meninos. Por isso juntamos tudo e vamos pregar tudo junto, está bem? Preparados? É justamente com as crianças e os mais pequeninos que eu quero começar. E talvez a maior parte de vocês não se tenha percebido, mas as referências às crianças e aos meninos neste momento do Evangelho de Marcos, são muito abundantes. Muito abundantes. Eu não tinha noção até começarmos esta série e até chegarmos a este ponto. As referências às crianças e aos meninos no Evangelho de Marcos, e particularmente neste momento em que estamos, são abundantes. E servem de comparação. Servem como o extremo oposto, apresentam o polo oposto, o extremo oposto à atitude incorreta de várias personagens e grupos de pessoas. Olhem só, os fariseus, que já referi, que já lemos neste texto, que tentam Jesus, que são duros de coração, que constantemente o rejeitam, o acusam, o provocam e o tentam. As crianças são a atitude oposta a esta dureza de coração, mas não só. Vimos com o Timóteo, já passaram umas semanas, mas acho que ainda se recordam. Vimos com o Timóteo quando o maior é o menor. E vimos o quê? Os discípulos a discutir quem é que era o maior, quem é que era o menor. Então as crianças, que nesse texto que vimos com o Timóteo são colocadas também ali no meio como exemplo, são também o oposto, não só à atitude dos fariseus, mas à atitude dos discípulos, que discutem quem é que é maior e quem é mais pequeno. Mas não só. Nos episódios para a frente, nos episódios que se vão seguir, as crianças são o oposto à atitude do jovem rico, que não consegue largar as riquezas porque confia mais nas riquezas do que em Jesus. E, pasme-se, discípulos não aprendem a lição, não, custam a crer neste Evangelho e custam a aprender as lições. Tiago e João, à frente, vão ainda além de continuar a pensar quem será maior, quem será menor, pedem lugares de destaque. Um à direita, outro à esquerda, no reino de Deus. Então, as crianças são o oposto a esta atitude também de querer lugares de honra, querer lugares de destaque. Meninos, crianças, eu agora não posso dizer só crianças, porque senão só pouquinhos já que olham para mim. Crianças, meninos e meninas, pré-adolescentes e adolescentes, mas pré-adolescentes temos muitos, podem especialmente agora ouvir-me, especialmente agora no início, ouvir-me e ouvirem-me com atenção. Está bem? Combinado? Crianças, meninos? Sim? Vamos lá. Em Marcos, as crianças também têm problemas. Também aparecem em sarilhos. Lembram-se da filha daquela mulher cananeia? Aquela mulher que já se contentava com as migalhas que caíssem da mesa? Ela foi ter com Jesus, porquê? Porque a sua filha estava doente, estava endemoninhada. E era uma criança. Era uma criança que tinha o diabo no corpo, tinha um demónio. Estava possuída pelo diabo. As crianças também têm sarilhos e grandes sarilhos. Ou então, o filho daquele homem, que ainda há pouco vimos, que chegou ao pé de Jesus, desesperado, pedindo ajuda e pedindo fé para crer, porque tinha também um filho endemoninhado e ninguém conseguia expulsar aquele demónio. Mas Jesus conseguiu. Jesus conseguiu. E é muito interessante porque este é o último demónio do livro de Marcos e está numa criança. As crianças também têm problemas. Ouviram, meninos? As crianças também têm problemas e também são colocadas em sarilhos ou colocam-se em sarilhos. As crianças também precisam de Jesus. E Jesus, neste Evangelho, também está para as crianças. Este texto deixa isso absolutamente claro. Meninos, vocês também têm problemas. Vocês também se metem em sarilhos. E o maior problema que vocês têm, o grande sarilho que vocês têm ou podem ter, é não ter Jesus.
O maior sarilho que vos afeta também a vocês é o pecado. Esse é o maior sarilho. Maior do que qualquer sarilho em que os adultos vos possam colocar, como vimos no texto. Maior do que qualquer outro sarilho, o grande problema da humanidade afeta também as crianças. É o pecado. E a condenação que vem daí. Então, meninos, vocês também precisam de Jesus. Porque o maior problema é vocês continuarem sem Jesus e ficarem sem Jesus. Porque como nós já cantamos, o coração do menino e da menina que tem Jesus é... São os adultos a dizer, isto está mal. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. É diferente. Ter Jesus faz toda a diferença. Então, meninos, o reino de Deus também é para vocês. Isso mesmo. É por isso que é tão importante vocês ouvirem a pregação também. É por isso que é tão importante vocês estarem aqui e ouvirem-me também agora. Ainda estão a ouvir-me? Sim? Ok. Jesus também vos quer abençoar. Mesmo que às vezes os adultos criem algum obstáculo e possam ajudar pouco às vezes, a maior parte das vezes a intenção é ajudar, mas às vezes os adultos são bons a criar obstáculos. Vimos neste texto, e os adultos não mudaram. Jesus quer abençoar-vos. Por isso é muito importante vocês estarem a ouvir, porque a bênção de Deus não é só para os grandes, é também para vocês. Jesus, como abençoou aqueles meninos, quer abençoar-te a ti também, meu pequenino. Quer salvar-te e quer fazer-te crescer. Olha só o que é que ele disse no versículo 15, vou reler. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Meninos como vocês, ainda estou a falar para as crianças e para os adolescentes ou pré-adolescentes, meninos como vocês foram elogiados por Jesus por receberem o reino da maneira certa. Então, isso quer dizer que se os adultos são chamados a imitar-vos, porque vocês têm a capacidade de receber o reino da maneira certa. De receber Jesus da maneira certa. Então é porque vocês aqui, crianças, que não são diferentes das crianças lá atrás, não são diferentes das crianças do tempo de Jesus, vocês, crianças, também podem compreender o suficiente para receber o reino, para crer em Jesus, confiar nele e tê-lo como Senhor e Salvador. Sim? Jesus é para vocês. Jesus é tanto para vocês como é para mim. Sim? Bem, agora vou tratar de sarilhos com os adultos, mas continuem a ouvir-me, está bem? Voltarei a vocês já já. Nosso texto, versículo 1. Nosso texto no versículo 1 diz-nos que, levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha de costume, por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Jesus está agora na Judeia, lembrem-se, agora é o caminho. Aliás, as divisões que seguimos partem mesmo daí. O próximo texto começa no caminho e a outra a seguir no caminho. É o caminho para Jerusalém. Já estão na Judeia, do outro lado do Jordão, e é o caminho para Jerusalém. Não é um caminho qualquer, não é uma ida a Jerusalém qualquer, como tantas outras que Jesus fez na sua vida. É a última ida a Jerusalém. É a ida para a cruz, para a crucificação, para se entregar por ti, para se entregar por mim, para se entregar por eles que estavam ali. Jesus está agora na Judeia. E surgem, como sempre, os religiosos da época, os fariseus, os adultos mais adultos de todos, aquilo que significa ser adulto naquele sentido mais errado, que também o há, de complicar tudo, surgem novamente para tentar Jesus. O divórcio era um tema da época, era um tema que era discutido na época, era um tema que era tratado naquela altura. Mas a pergunta, é lícito o homem repudiar a sua mulher? Esta pergunta não vem de um genuíno interesse. Quem está a fazer esta pergunta não está verdadeiramente interessado em esclarecer esta questão que dividia até fariseus e escolas de pensamento entre rabis,
Era um tema que era mesmo discutido e que era importante, porque afetava, como afeta hoje, a vida de tantos e tantas famílias. Mas quem está a perguntar quer tentar Jesus. É lícito, é legítimo, é possível ao homem repudiar, divorciar-se, separar-se, abandonar a sua mulher? Jesus responde com outra pergunta. Está no versículo 3. Jesus respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? O que é que Moisés disse? O que é que diz a lei? Jesus leva-os para a lei. Isto é, Jesus leva-os para a palavra. Jesus dirige-os para a lei, para a Bíblia. Para a Bíblia que eles tinham na altura, o Velho Testamento. E leva-os para Moisés, para a lei. O que é que Moisés disse? Eles disseram, versículo 4, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Moisés permitiu, dizem. E estão certos, estando completamente errados nas suas intenções e também na forma como aplicavam a Escritura e o propósito daquela lei, que de facto, previa o divórcio, como forma até de proteção, para que a mulher, com um documento na mão, essa carta de divórcio, pudesse vir a casar-se com outro homem e não ficar sem sustento e não ficar desprezada e abandonada. Podem ler isso em vossas casas, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4. A lei prevê isso. Eles estão certos, Moisés disse isto, estando completamente errados, porque a intenção deles é má, e também a aplicação que eles fazem desta lei e a forma como olhavam, de qualquer forma, para esta lei, também era equivocada. Jesus avança e toca na ferida. Jesus continua. Jesus não fica satisfeito com a resposta deles. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. O coração do homem é duro demais. Por isso é que a lei diz o que diz. Por isso é que Moisés deixou isso escrito, deixou esse mandamento escrito. Jesus leva-os não só para a lei, mas para o propósito da lei. Isto é importante. Jesus leva-os não só para a lei, mas para o propósito da lei. O que não só demonstra a condição do homem, como é revelador de uma chocante diferença da forma de olhar para a lei. Isto pode parecer que foge aqui do nosso tema, mas isto é importante demais ser percebido neste momento. Jesus, ao tocar na ferida e ao mostrar a condição do homem que é duro de coração e o porquê de estar lá escrito aquele texto e aquela lei, aquele mandamento, Jesus toca no propósito e toca também na grande incapacidade do homem. Isto revela o quê? Uma forma muito diferente de olhar para a lei. Os fariseus olham para a lei como uma lista de coisas a fazer ou a não fazer. Olham como uma escala, como um ranking, como uma checklist, faço, não faço, podes, não podes, como uma medida de santidade, como uma escala de méritos. Jesus olha para a lei, sendo ela perfeita, mas que revela a dureza e a incapacidade do homem em agradar a Deus por si só. São formas de olhar para a lei completamente diferentes. Uma conduz ao legalismo e a regras e mais regras que compunham a tradição judaica, e outra conduz à vida e olhar para a lei da maneira correta. Os fariseus viam regras, impunham regras e viam méritos em si quando cumpriam e de mérito nos outros que não cumpriam. Jesus olha para a lei, sendo perfeita, e aponta para o propósito e para o porquê dela estar escrita. E um dos propósitos é demonstrar que realmente o homem está caído e sozinho não se consegue valer, nem consegue sozinho agradar a Deus. O que não é, de qualquer forma, uma desculpa para viver sem critério, nem uma carta aberta para se viver de qualquer maneira. Pelo contrário, a consciência disto deve levar o homem à concretização, ao pensamento de que precisa de Deus para tudo, até para viver a sua vida com Ele, até para viver a sua vida cotidiana, até para viver a sua vida de fé. Jesus ainda vai mais fundo. Jesus leva-os para o início. Jesus leva-os para a criação. Também pela palavra. Sempre pela palavra. De Moisés, da lei de Moisés,
vai para o Gênesis, também escrito por Moisés, mas para a criação, quando Moisés ainda nem sequer existia. Isso está no versículo 6. Porque desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Isto está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, particularmente Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. O propósito desde o início é para onde Jesus está a conduzir o pensamento daquelas pessoas. O propósito desde o início foi um homem, uma mulher. Só. Um homem, uma mulher. Sabemos o que é que aconteceu. O pecado chegou e estragou tudo. A começar pelos relacionamentos. O relacionamento deles com Deus e o relacionamento até do próprio casal, que pela primeira vez teve vergonha. O pecado veio e estragou tudo, começando pelos relacionamentos. Nem o relacionamento de Adão e Eva continuou mais o mesmo. Estragou tudo. Jesus avança ainda mais. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Jesus finaliza a conversa pública desta forma perentória. Aquilo que Deus juntou não deve separar o homem. E este é um princípio importante a reter aqui esta manhã. O que Deus junta, o homem não deve buscar separar. O que Deus junta, o homem não é chamado a separar. É um princípio importante a reter aqui. A conversa pública com os fariseus e com a multidão acaba. E do versículo 10 ao 12 nós temos o diálogo já em casa, em privado, só com os discípulos. Versículo 10. Em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Em casa a conversa sobre o assunto continua, só com os discípulos. E Jesus finaliza para aplicar este ensino de forma clara, igual para homens como para mulheres, sem qualquer distinção, ao contrário da lei que só falava do homem. Aqui Jesus aplica claramente e diretamente igual para homem ou para mulher, dizendo que quem deixar o cônjuge e casar novamente, comete adultério. Se o homem deixar a mulher e casar com outra, comete adultério contra a mulher. Se a mulher deixar o marido e casar com outro homem, comete adultério. Jesus aplica igual para homem e para mulher o mesmo princípio e o mesmo ensino. Notar, esta não é a única passagem bíblica sobre o assunto. Nem sequer esta é a única vez que Jesus fala sobre o tema. O texto aqui em Marcos não tem o propósito de aprofundar ao máximo o tema do divórcio. Antes, pretende avançar para mostrar a diferença da atitude de uns e de outros. Mostrar-nos essa grande diferença entre uns e outros. Por exemplo, em Mateus 19, Jesus fala mais profundamente sobre o tema. Hoje, aquilo que eu estou a fazer aqui agora, não é propriamente uma mensagem temática e exaustiva e profunda sobre este tema. Não é. Não é uma mensagem sobre o divórcio. Mas antes de avançarmos, queria tirar algumas conclusões sobre aquilo que vimos até aqui, sobre este diálogo e este debate de Jesus com os fariseus e depois com os seus discípulos. Tirar algumas conclusões. Não sendo esta uma mensagem sobre o divórcio e completa sobre o tema, deixar algumas conclusões que saem deste texto. O divórcio é consequência da queda. Não agrada a Deus e a Bíblia nunca o trata de forma leviana, como uma coisa qualquer. O divórcio é consequência do pecado. E a Bíblia não o tem por ânimo leve. É algo que não agrada a Deus. Segundo lugar, Jesus está nas conversas sobre divórcio para falar de união e não de separação. E para falar do propósito inicial do casamento. De como as coisas foram criadas no início. É assim que Jesus está nas conversas sobre casamento e sobre o divórcio. Esta é a prioridade de Jesus. E esta deve ser a nossa prioridade também. Esta deve ser a nossa atitude. Nos nossos casamentos, a nossa atitude deve ser de falar de união e não de separação. A nossa atitude deve ser esta.
E nas nossas conversas com outros, as nossas conversas sobre este assunto, com outras pessoas, seja uma conversa informal e casual e meramente teórica, seja algo prático e de aconselhamento, a nossa atitude deve ser a mesma de Jesus. Estamos nas conversas sobre casamento para unir e não para separar. Para falar do propósito inicial do casamento e não para encontrar brechas nas Escrituras que permitem isto ou aquilo. Cuidado! É possível com a Bíblia aberta, como fizeram os fariseus, falar deste assunto com uma atitude completamente equivocada e com propósitos completamente errados. É possível. Os fariseus foram os primeiros a encontrar a lei de Moisés onde é que dizia, onde é que não dizia. Então, é possível ter uma atitude errada com a Bíblia aberta. O divórcio não é incentivado nas Escrituras. Mesmo nos casos difíceis, mais complicados e dolorosos, é possível outra saída que não o divórcio. O divórcio não é incentivado e não é obrigatoriamente a última saída. A única saída. No entanto, e este no entanto é importante, no entanto, apesar de neste texto não existir menção à possibilidade de divórcio por qualquer motivo específico ou excepcional, há outros textos das Escrituras que apontam essa exceção. Por exemplo, Mateus 19 vai dizer que é possível um divórcio por causa da imoralidade sexual, por causa de traição, por causa de adultério. E se confere à pessoa que foi vítima de traição, de adultério, a possibilidade de, não conseguindo ultrapassar este grande sarilho em que foi colocada, divorciar-se com a benção de Deus. Não é que a Bíblia o incentiva e diz que é a única solução, mas prevê isso. O texto de Marcos não vai ao fundo, mas Mateus 19 diz, a não ser por imoralidade sexual, por adultério, por traição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo abre a possibilidade de divórcio para um crente que é abandonado por uma pessoa descrente com quem estava casada. Abre a possibilidade de divórcio por abandono. Quando aquele que tem fé é abandonado por alguém que não tem fé. Um casamento misto em que um é crente e o outro não é crente, e a pessoa que não é crente diz, olha, eu não quero mais estar contigo. Então, nesse caso, a pessoa, ficando sozinha, pode divorciar-se e não está a cometer nenhum pecado porque não partiu dela a intenção de abandonar o outro, pelo contrário, foi abandonada. Então, há nas Escrituras pelo menos duas exceções que permitem um divórcio abençoado, vou usar mesmo a palavra, um divórcio debaixo da benção de Deus e da direção de Deus. Não que a Bíblia o incentive e diga, é mesmo por aqui o caminho, mas concebe e consagra que possa, em alguns casos, isso acontecer e não ser possível ultrapassar de outra forma. Traição, adultério ou abandono. O divórcio é um tema de todos nós. Quero alertar para isto. O divórcio é um tema de todos nós. É um tema da nossa sociedade e da cultura em que nós estamos inseridos. É um tema que nós temos que lidar nas nossas famílias, com os nossos amigos e até como igreja. Para ter uma ideia, eu fui buscar dados oficiais. Nos últimos 15 anos, a média é esta. Por cada 100 casamentos em Portugal, 68 divórcios. Ou seja, em média, nestes últimos 15 anos, em 100 casamentos, há 68 divórcios. Em 2020 foi 92%. Foi uma exceção. Houve menos casamentos e houve também mais divórcios. Uma exceção. Houve menos casamentos, as quintas estavam fechadas, estava aqui na igreja houve alguns corajosos, mas houve menos casamentos, bastante menos, mas também houve muito mais divórcios. 92 divórcios para 100 casamentos. Mas a média dos últimos 15 anos, tirando este ano atípico, a média é de 68. É de 68.
é de 68 para 100 casamentos. Então isto é um tema de todos, é um tema que nós temos que lidar. É um tema que Jesus lidava. É um tema que Paulo lidou e tratou. Portanto, nós temos de encarar a realidade e encarar as coisas com seriedade e não ganhamos nada em achar que não é um tema nosso. Porque é um tema de todos nós. É um tema nosso, dos nossos amigos, da nossa família e da nossa igreja. É um tema com o qual temos que lidar porque somos todos filhos de Adão e Eva. Mas também somos filhos de Deus. Então há esperança e há esperança para nós. No meio dos nossos charilhos, independentemente de como eles acabam, Deus está connosco. De forma muito resumida, esta também é a oportunidade de forma muito sintética, de dizer-vos qual é que é a posição da igreja em relação a isto. E de forma muito resumida. Estamos para unir e nunca para separar. Estamos para unir e nunca para separar. Empenhamos todo o nosso esforço nisso e empenharemos sempre. O divórcio não é por nós incentivado e o Evangelho ensina-nos que o perdão é possível em qualquer situação. Senão não havia salvação para mim nem para ti. O Evangelho ensina-nos que o perdão é possível em qualquer situação. No entanto, a Bíblia prevê a possibilidade de divórcio. Por adultério ou por abandono. O que pode vir a resultar num novo casamento. Não que seja algo que deva ser incentivado, ou que a Bíblia também incentive, mas é algo que também não pode ser impedido. Pois, sendo da forma correta, pode ter a bênção de Deus. O divórcio existia, a carta existia para uma mulher a seguir ir casar. Não dá para separar os dois assuntos. A carta existia, Deuteronômio 24 é claro, a carta existia para que a pessoa, porque não era uma adúltera, porque tinha sido abandonada por causa de um homem que tinha deixado de gostar dela, pudesse com aquele documento casar com outro homem que cuidasse dela e que a protegesse e que fosse marido. Portanto, o divórcio previa o segundo casamento. Como o divórcio não é incentivado, também não é o novo casamento que é incentivado. No entanto, sabendo que no casamento nunca existem inocentes a 100%, também queremos deixar claro enquanto igreja que a Bíblia e Deus não confundem quem é traído com quem trai, nem confundem quem é abandonado com quem abandona. Para Deus e para a Bíblia é muito claro quem abandona e quem trai. E quem é abandonado e quem é traído. Deus é justo. E o seu amor, que sim está disponível para todos, também é justo. Portanto, isto é importante ressalvar. O tema é delicado. Vou terminar o tema e vamos avançar. O tema é delicado. Cada caso é um caso. Jesus está a tratar do tema genericamente. Nós estamos aqui a tratar também do assunto genericamente. Cada caso é um caso. Cada pessoa, cada família é uma família. Eu sei que nas vossas cabeças podem estar a surgir 1001 dúvidas, 1001 questões. Então, por forma a responder a algumas dessas questões, duas coisas. Uma, juntamente com a mensagem de hoje, vai ser partilhado no grupo da igreja. O Levi vai partilhar o link da nossa série sobre a família, em que dedicámos uma sessão completa a este assunto, em que é explicado Deuteronômio 24, Mateus 19, 1 Coríntios 7, de forma muito mais completa. Vão com vontade, porque é 1h06 ou 7, mas vai-vos ser disponibilizado o link. Outra forma é através dos papelinhos que estão lá ao fundo, na caixinha. A caixinha é para pôr dinheiro, é para vocês ofertarem, se não o fizerem por transferência bancária. Aqueles que são membros têm essa responsabilidade de participar e de devolver a Deus uma parte do que Deus dá. Mas, além de dinheiro, na caixinha também podem pôr perguntas, com nome ou sem nome. Se tiver um nome, podemos responder particularmente. Se não tiver um nome, podemos responder genericamente com um vídeo no grupo da igreja, por exemplo, e todas as pessoas têm acesso à resposta. Mas não deixaremos de responder. Isto é válido para qualquer outra mensagem. Podem também falar comigo no final, ou no outro dia qualquer, ou com qualquer um dos outros presbíteros. Está bem? E vamos avançar. Porque mesmo neste tema, as crianças devem ser alvo do nosso olhar. Mesmo neste tema, as crianças devem ser alvos do nosso olhar. Elas dependem de nós. E confiam na estabilidade dos nossos casamentos. As crianças dependem de nós e confiam na estabilidade dos nossos casamentos. Isto é verdade.
E é super interessante que a seguir ao tema do divórcio apareça Jesus a abençoar os meninos. Vocês já tinham reparado, mas a sequência é esta. Depois de falar sobre o divórcio, aparece logo Jesus a abençoar as crianças. Sabemos que a separação é algo que traz sofrimento inimaginável aos adultos e certamente às crianças, ou mais do que tudo, às crianças. Mas mais do que isso, mais do que olharmos para a estabilidade dos nossos casamentos como uma garantia de segurança para os filhos que Deus nos confiou, nós devemos olhar para as crianças como um exemplo. É aqui que os dois temas se juntam. Nós devemos olhar para as crianças como um exemplo. É isto que a sequência dos textos nos sugere. É isto que a sequência e a mistura dos dois assuntos nos quer ensinar. Que mesmo no assunto do divórcio, nós somos chamados a olhar para as crianças, para os nossos filhos e para as outras crianças. Nós somos chamados a olhar para o ser criança. Para o ser criança. No oposto à dureza dos nossos corações adultos, que têm a arte de ampliar uma discussão, que têm a arte de transformar um problema pequenino numa discussão de dias ou de semanas, apesar da Bíblia dizer não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós temos essa arte, sou eu. Minha mulher está-se a rir, eu sei que não sou eu, ela também. Mas vocês podem rir-se agora do que eu disse, mas riam-se também de vocês. São iguais. Todos. Todos. Nem precisa o marido estar a pensar na mulher e a mulher a pensar no marido. Cada um pensa de si mesmo, que chega. Nós temos esta arte, esta capacidade, herdada de Adão e Eva, de conseguir transformar uma resposta que não tinha qualquer segundas intenções, mas que nos pareceu rude, numa coisa que anda o dia todo a moer. Essa é a nossa capacidade. É o oposto das crianças, que rapidamente correm para o colo do pai ou da mãe que ainda há momentos lhe ralhou ou o castigou. É ou não é o oposto? É exatamente o oposto. Nós devemos olhar para as crianças. Elas dependem de nós. Por isso é que correm para nós. Elas descansam nessa dependência. É isto que nós podemos chamar muitas coisas. Mas podemos chamar humildade e podemos chamar amor verdadeiro. Podemos chamar amor e podemos chamar humildade. Entre outras coisas. Correm para nós mesmo depois de um ralhete. Às vezes ainda estão a chorar. Porque descansam nessa dependência e, apesar de tudo, descansam em nós. Essa atitude de dependência, em relação a nós pais, que nós devemos buscar nos nossos relacionamentos. Para os adultos e para os casados, isto é a parte mais importante. Olhar para as crianças como uma inspiração, como um exemplo, nesta atitude que Jesus quer que nós notemos, de dependência, é o que nós temos que trazer para os nossos casamentos. Assim como os nossos filhos dependem de nós e não têm vergonha de depender de nós e confiam nessa dependência, é assim que nós devíamos olhar para o nosso cônjuge. Nós deveríamos buscar uma interdependência nos nossos casamentos. Eu não estou a dizer para os homens se portarem como crianças, para depois ter as mulheres a virem ralhar com o pregador, a dizer que tem mais de um filho, não é? Uma brincadeira à parte, que qualquer mulher... Bem, vamos avançar para nos... Qualquer mulher sabe o que tem, Timóteo, obrigado. Não quero generalizar, nem quero me perder, mas esta interdependência deve ser buscada. Nós dependemos um do outro, somos uma só carne. Somos uma só carne. Isto é justamente o contrário, isto é justamente o oposto do que é vendido hoje como a grande solução para os casamentos. A grande solução que é vendida hoje para os relacionamentos é: eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço, eu preciso das minhas coisas, eu preciso dos meus amigos, eu preciso das minhas amigas, eu preciso de mim. Eu quero ser mais independente, eu quero ter mais isto. Eu ontem fui à FNAC e estive lá a ver os livros que falam sobre o assunto. A maior parte deles tem conteúdo espetacular e muito interessante sobre este tema. E até sobre a forma de lidar com o assunto em muitas áreas. Agora, quando abrimos a Bíblia,
não só temos dicas importantes e interessantes que podemos até aplicar. Quando abrimos a Bíblia, nós temos a certeza que temos água cristalina, sem nenhum veneno. E se há veneno hoje, no que toca a relacionamentos, é este. É que tu tens que investir mais em ti e no teu espaço e menos depender do outro. Isto é o contrário do casamento. Eu não quero ser simplista, nem generalizar, porque eu sei que quando eu olhei para as estatísticas no Pordata e vi que em 1960 havia 0,1% de divórcios por 100 casamentos, eu sei que havia casamentos que já tinham acabado e que não estão lá nas estatísticas. Também sabemos isso. Haviam outros problemas igualmente graves, sabemos disso. Agora, sem querer ser simplista, e até podemos adulterar essa estatística e dizer que em vez de 0,1 seriam, se pudesse existir divórcio naquela altura, que seria 10% ou 20%, como foi durante muito tempo, temos que concluir que Portugal tem um problema em relação ao casamento e ao divórcio. A maior parte dos jovens parte para o casamento quando já viviam juntos. A maior parte das pessoas, estou a falar genericamente. E não obstante isso, já terem intimidade, já se conhecerem, já estarem juntos já há muito tempo, em cada 100, 62 acabam em divórcio. Com esta ideia de que precisa-se de espaço, precisa-se de independência, precisa-se de ser mais eu. Não. Eu preciso encontrar alguém que me aceite como eu sou, que me ame como eu sou. Não. Só Jesus mesmo, e é para depois te transformar. Jesus aceita-te como tu és para depois transformar-te. Até Jesus que te recebe depois não te quer como estás. Jesus recebe-te como estás, mas é para depois te transformar. No céu andarás de branco, não vais ser como tu és. Nem eu. Nós não devemos procurar alguém que nos aceite como nós somos. Claro, no trato, nos gostos, não me interpretem mal. Devemos procurar alguém de quem gostemos, em quem vejamos a mesma fé, os mesmos valores, e que nos ajude a crescer. E que nos santifique. E com quem possamos partilhar a vida. E que vai nos mudar como nós vamos mudar outra pessoa. Os casados já há muito tempo vão dizer que não são a mesma pessoa. Não é? Até eu que sou casado há 15 anos já é alguma coisa, mas não sou a mesma pessoa, já nem me lembro como é que eu era antes. Agora, nós muitas vezes, pensamos no divórcio quando mais precisávamos do casamento. O casamento existe como instrumento de santificação. E já fugi do script, portanto, do guião, do sermão que está escrito. Vamos voltar lá para dizer que é isto que temos que buscar. Interdependência no casal. Dependência um do outro. É justamente isso que temos que fazer. Olhar para as crianças e como elas dependem confiadamente de nós. Nós devemos depender assim do nosso cônjuge. É isso mesmo que nós precisamos. E é justamente com as crianças que nós vamos terminar. É elas que vamos voltar e com elas que vamos terminar. Versículo 13. Traziam a Jesus. Traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Versículo 13. Olhem para as vossas Bíblias. Isto é espetacular. Este versículo é fantástico. Este versículo é espetacular. O exemplo que Jesus dá no texto que vimos com o Timóteo, torna-se real. Estão a ver quando uma ilustração acontece? Quando um exemplo se torna realidade? Quando uma ilustração existe, se torna real. Foi isso que aconteceu no capítulo 9, se olharem para a página ao lado nas vossas Bíblias, o versículo 36 e 37 diz que depois daquela discussão de quem é grande, quem é que é pequeno, quem é que é maior, Jesus diz no versículo 36, lançando mão do menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receberam destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber... Desculpem, vou reler. Qualquer que receberam destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Reparem, no episódio anterior aconteceu isto. Jesus coloca uma criança lá à frente e diz, olhem, quer receber um menino como este em meu nome, está a receber a mim. E estar a receber a mim é estar a receber o Pai, aquele que me enviou. Jesus está a ensiná-los a receber meninos em nome dele. Torna-se real. As pessoas trazem crianças para tocar em Jesus. E o que é que acontece no versículo 13? Os discípulos repreendem
os pais, ou os tios, ou os avós, ou os vizinhos que trazem as crianças. Ainda há pouco foram lembrados como é que se recebe crianças. E já estão a sacudir e a empurrar para fora. Não incomoda, isso é... Canalha não percebe nada, as crianças não percebem nada. Agora, as crianças aqui ao pé de Jesus, lá, têm capacidade para ouvir Jesus e para perceber o que é que Jesus está a falar. Isto é coisa de adulto. Enxota. Estão a ver a loucura dos discípulos. Somos nós. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Não é caso para menos. Jesus indignou-se e disse-lhes, aos discípulos, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus indigna-se e afirma, o reino de Deus também é das crianças. Deixai-os vir, não criem obstáculos, não os impeçam. Este versículo, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O versículo não propõe ensinar que toda a criança pertence ao reino de Deus simplesmente porque é uma criança. Antes, que não devem ser impedidos de vir a Jesus e de receber o reino, que também é delas e também é para elas, pois não estão excluídas por serem crianças. Pelo contrário, Jesus avança para dizer, versículo 15, em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. É preciso receber o reino como uma criança consegue receber. Por isso o reino também é delas. Elas podem receber da maneira mais autêntica que dá para receber. Elas podem receber Jesus. Vocês, crianças, podem receber Jesus. Podem entrar no reino da maneira mais completa e autêntica que dá para entrar no reino de Deus. Ao ponto de serem o padrão pelo qual os adultos se devem guiar. O reino de Deus também é para vocês. Se no capítulo 9 vimos há pouco Jesus está a ensinar os adultos a receberem crianças em seu nome, Jesus agora ensina esses adultos, esses discípulos, que eles mesmos, para entrarem no reino de Deus, só o poderão fazer se entrarem como uma criança. Não é uma questão de inocência. Por vezes pensamos que é uma questão de inocência, mas nós temos filhos, a maior parte também já teve, se calhar já se esqueceu, mas nós temos filhos, bem percebemos que esse certo grau de inocência para já não é assim tão grande, não é, meninos? Vocês não são assim tão inocentes. O Dinis levantou-se logo, dos mais pequeninos, levantou logo a cabeça. É isso mesmo, não é, Dinis? Essa inocência não é assim tão grande. E depois também não dura assim tanto tempo como nós gostaríamos. A gente até gostava que essa fase de mais inocência durasse um pouquinho mais, mas passa rápido. Não são tão inocentes como nós achamos, nem dura assim tanto essa inocência. Não é uma questão de inocência. Não é. Mas é uma questão de plena e absoluta confiança e dependência de Jesus. Estes são os ingredientes de uma genuína fé. Uma total confiança. Uma total dependência. Sem receios. Sem medos. Sem contas. Sem segundas intenções. É ir porque se vai somente por Jesus. E mais nada. E mais nada. Jesus quer ensinar que este é um reino em que se entra com amor e humildade. Não se entra de espada na mão, nem para ser general ou capitão. Não se entra para ser chefe, para ser coronel. Entra-se humilde e com amor para depender do único capitão, que é Jesus. Versículo 16. Jesus toma-os em seus braços, Jesus toma as crianças nos seus braços, impõe-lhes as mãos e abençoa-os. As crianças também precisam da benção de Deus. E Deus tem bênção para lhes dar. Jesus impõe as mãos e abençoa-os. Jesus abençoa as crianças e eles recebem essa bênção. Estamos mesmo a terminar. As crianças precisam de nós, mas acima de tudo, precisam de Jesus. As crianças precisam de nós, mas acima de tudo, precisam de Jesus. Elas dependem de nós, mas acima de tudo, precisam de depender de Jesus. E podem fazer isso.
Podem fazer isso da maneira certa, ao ponto de serem uma inspiração para nós. Nós, adultos, até os podemos colocar em sarilhos por causa das nossas más decisões. Mas a verdade é que elas já nascem completamente embrulhadas no maior dos sarilhos, que é o pecado. Já nascem a precisar de Jesus. As crianças precisam mesmo de Jesus. Precisam de ouvir o Evangelho, chegar ao arrependimento e à fé para encontrar salvação. É o que as crianças precisam. E quero aplicar isto de duas maneiras. Por isso é que as crianças estão hoje aqui, no culto. Quero aplicar isto enquanto igreja. As crianças estão aqui no culto porque as crianças precisam de ouvir o Evangelho. As crianças, os pré-adolescentes, os mais pequeninos e os mais velhinhos, estão aqui hoje no culto porque não existe substituto para o culto. Não existe nada comparável com o culto. A criança é para estar a ouvir o culto e aprender o temor do Senhor e aprender a cultuar a Deus. Quem dera tivéssemos outras instalações, outras oportunidades e pudéssemos fazer até isto mais vezes. Mas quero dizer que o lugar de uma criança é no culto, como é o lugar de um adulto. Não devem ser impedidas de estar com Jesus e é aqui que está Jesus. Pensar o contrário é impedir as crianças, é pensar como os discípulos. É impedir as crianças de estarem com Jesus. Não compreendem. O culto não é para elas. Uma série de argumentos. Quero aplicar de segunda forma. É por isso que tem escola dominical. É pelo mesmo motivo que tem escola dominical. Nos restantes domingos. E é pena até não terem mais vezes, porque nem todas têm todos os domingos. É pena não estarem no culto mais vezes e é pena não terem escola dominical mais vezes. Não queremos impedir as crianças de estar com Jesus. Por isso estão no culto e por isso têm escola dominical, para terem a lição, não só com os apontamentos e não só com algumas referências a elas, mas constantemente e plenamente na sua linguagem. Por isso, vários professores, a quem somos gratos, não só a igreja, mas também os papás, investem do seu tempo, das suas horas, para ensinar as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes. É por isso que tem escola dominical, porque não queremos impedir de forma alguma as crianças de chegar a Jesus. Nós não vamos deixar de falar com as crianças, já viram, meninos? Não vamos deixar de falar com vocês. Não vamos. Até que publicamente confessem que Jesus é o Senhor e o Salvador das vossas vidas. Até que digam, eu quero ser batizado. Porquê? Porque confio que Jesus é o meu Salvador. Quero dizer isso em forma de teatro, mergulhando na água como Jesus ensinou e como Jesus fez. Quero mostrar isso. Quero mostrar que isso é real na minha vida. Não vamos impedir as crianças de forma alguma. Falamos com as crianças porque temos crianças. Falamos com os pré-adolescentes porque temos pré-adolescentes. E falamos porque Jesus ensinou a falar. E não ensinou a deixar de lado. Nós não descansamos pelo facto de serem crianças abrangidas por algum grau de inocência ou irresponsabilidade. Pelo contrário, certos do sarilho em questão e de que nos ouvem e compreendem muito mais do que nós achamos, nós investiremos todos os esforços na pregação da palavra aos pequeninos. E essa palavra é Jesus. Essa palavra é Jesus. E nós, crescidos e graúdos, precisamos das crianças, do seu exemplo e atitude. As crianças correm para Jesus sem más intenções, não o querem tentar. As crianças correm para Jesus sem segundas intenções, não procuram pão ou lugares de poder. As crianças correm para Jesus sem confiança própria, sem obras ou méritos ou currículos. As crianças correm para Jesus sem nada, sozinhas como estão, sem fazerem contas ao dinheiro que têm lá em casa que não querem abandonar. As crianças correm para Jesus por quem Jesus é. A sua simplicidade, a sua humildade e total dependência deve ajudar-nos a quebrar o nosso orgulho, a nossa tendência de busca por superioridade em relação aos outros e a nossa busca por independência. Como crentes, nós dependemos de Jesus. Como crentes, nós dependemos de Jesus. Não há segurança no nosso dinheiro, não há segurança na nossa própria santidade, não há segurança em nada destas coisas que nós tendemos a levar connosco quando vamos ter com Jesus. As crianças vão vazias. Nós vamos carregados de um monte de coisas. Nós precisamos de Jesus. É de Jesus que nós dependemos. E dependemos uns dos outros. Dependemos da cabeça. E dependemos do corpo.
Esta é uma boa resolução de ano novo. Depender mais de Jesus. Depender mais da igreja. Sem vergonha. Sem medo. Não devemos ter vergonha de precisar de Jesus. Nós precisamos de Jesus e da igreja. Precisamos da cabeça e do corpo. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Não assumir isto é o oposto do Evangelho. É religião. Nós precisamos de Jesus. E Jesus manifesta-se também pela igreja e por vocês, na minha vida. E nós manifestamos-nos todos, Jesus, na vida uns dos outros. Precisamos disto, de assumir isto sem vergonha. Todos precisam. Tu precisas. Tu precisas do Pai do céu. Tu precisas de Jesus para teres Deus como Pai. E a menos que o recebas como uma criança, tu precisas de Jesus. E a menos que o recebas como uma criança, estás no maior dos sarilhos. Um sarilho eterno. Vem. Corre hoje mesmo para Jesus. Sem vergonha e sem medo. Nós precisamos mesmo de um Deus que como Pai nos guia pela mão e nos leva ao colo. Precisamos mesmo de Jesus. Ele é a nossa única esperança no casamento, nos charilhos, na vida. Sempre. Nós precisamos de Jesus. Termino com a letra de uma canção que eu gosto muito. A determinada altura, Samuel Lúria canta assim: o caminho é estreito demais para o meu ego, mas para me tornar numa criança, tenho de ser sério. Não é a estrada que se alarga, sou eu que me apequeno. A passo de bebê, eu vou marchar pelo império. O caminho é estreito demais para o meu ego, mas para me tornar numa criança, tenho que ser sério. Não é a estrada que se alarga, sou eu que me apequeno. A passo de bebê, eu vou marchar pelo império. Desejo sinceramente ver-vos gatinhar comigo no império. Que assim seja com todos. Amém.